Te exaltamos, Senhor, te exaltamos neste dia, glorificamos o Teu nome, bendizemos o Teu nome, declaramos que Tu és santo, poderoso, maravilhoso. Toda a terra está cheia da Tua glória, assim como as águas cobrem o mar. Toda a natureza proclama a Tua glória, manifesta a Tua glória, dos altos céus até as profundezas dos mares. Tudo glorifica o Teu nome, toda a beleza da criação, todo o cosmos, todo o universo. E nós, Teus filhos, neste planeta tão pequeno, mas fomos feitos à imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Ó Deus, não temos palavras para expressar a nossa gratidão por tamanha honra, por tamanha glória com que nos coroaste. Ó Deus, nos fizeste um pouco menor do que os anjos e de honra e de glória nos coroaste. Obrigado por essa bondade, por essa generosidade para conosco. E além de todas as formosuras, o Senhor também decidiu habitar em nós na pessoa do Teu Espírito Santo. Oh Deus, que honra! Por isso hoje nós nos enchemos de Ti, por isso hoje nós nos enchemos do Teu Espírito. Hoje dizemos que Tu és bem-vindo, hoje dizemos que Tu és maravilhoso, hoje dizemos que Tu és excelso. Hoje nós dizemos, Senhor, que Tu tens liberdade, Tu tens liberdade de abrir a nossa visão, abrir os nossos ouvidos. Tu tens a liberdade de abrir, de dilatar o nosso coração e fazer de nós e fazer da Tua igreja um povo santo, um povo lindo, um povo cheio da graça, um povo cheio da bondade, cheio da fé, cheio do Teu Espírito, para que possamos proclamar a Tua bondade até os confins da terra, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, Senhor. Receba a adoração do Teu povo que Te aplaude, porque Tu és digno, que Tu és digno. Amém, meus amados. Podem se assentar. Estamos saudando também os irmãos que participam com a gente pela internet. Tem muita gente de fora também. Que a graça e a paz alcance todos vocês. Que hoje seja um dia muito especial para os irmãos de Ribeirão, para as cidades de fora, para outros países também. Que o Espírito Santo de Deus nos encha neste dia da convocação que Ele nos fez. Atos, capítulo 10. A cada dia nós temos visto um capítulo de Atos, e hoje nós chegamos no capítulo 10, quando o Evangelho bate a porta dos gentios, e essa porta é aberta, e eles então são cheios do Espírito Santo, e a partir de então, algo novo acontece para com esse povo, e o Evangelho chega a nós. Atos 10, a partir do primeiro versículo, a palavra de Deus nos diz assim: Um homem em Cesareia, por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Cerca da hora 9 do dia, viu claramente em visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele, e lhe dizia: Cornélio. Este, fitando nele os olhos, e atemorizado perguntou: Que é, Senhor? O anjo respondeu-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este se acha hospedado com certo Simão, curtidor, cuja casa fica à beira-mar. Ele te dirá o que deves fazer. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, Cornélio chamou 2 dos seus domésticos e um piedoso soldado dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. No dia seguinte, indo ele seu caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado para orar, cerca da hora 6, por volta do meio-dia. E tendo fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase, e via o céu aberto e um objeto descendo, como se fosse um grande lençol, sendo baixado pelas 4 pontas sobre a terra, no qual havia de todos os quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E uma voz lhe disse: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro respondeu:
De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Pela segunda vez lhe falou a voz: não chames tu comum ao que Deus purificou. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo foi o objeto recolhido ao céu. Enquanto Pedro refletia, perplexo, sobre o que seria a visão que tivera, eis que os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam à porta, e chamando, indagavam se ali estava hospedado Simão, que tinha por sobrenome Pedro. Estando Pedro ainda a meditar sobre a visão, o Espírito lhe disse: eis que 2 homens te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu te os enviei. E descendo Pedro ao encontro desses homens, disse: sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que viestes? Eles responderam: o centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação judaica, foi avisado por um santo anjo para te chamar à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro, pois, convidando-os a entrar, os hospedou. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles, e alguns irmãos dentre os de Jope o acompanharam. No outro dia, entrou em Cesareia, e Cornélio os esperava, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Quando Pedro ia entrar, veio-lhe Cornélio ao encontro, e prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro o ergueu, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. E conversando com ele, entrou e achou muitos reunidos. E disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem devo chamar comum ou imundo, pelo que, sendo chamado, vim sem objeção. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? Então disse Cornélio: faz agora 4 dias que eu estava orando em minha casa a hora 9, e eis que diante de mim se apresentou um homem com vestiduras resplandecentes, e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope, e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado em casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Portanto, mandei logo chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto te foi ordenado pelo Senhor. Então Pedro, tomando a palavra, disse: na verdade reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é aceitável aquele que em qualquer nação o teme e pratica o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, foi proclamada por toda a Judeia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou, concernente a Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Nós somos testemunhas de tudo quanto fez, tanto na terra dos judeus, como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao 3º dia, e lhe concedeu que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas predeterminadas por Deus, a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Este nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A ele todos os profetas dão testemunho de que todo o que nele crê receberá a remissão dos pecados pelo seu nome. Enquanto Pedro ainda dizia estas coisas, desceu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Os crentes que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que também sobre os gentios se derramasse o dom do Espírito Santo, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes que também, como nós, receberam o Espírito Santo? Mandou, pois, que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe rogaram que ficasse com eles por alguns dias. Amém
Que bênção levantar a cabeça aqui e ver a igreja reunida. Glória a Deus pela convocação atendida. Deus abençoe, que Ele recompense a cada um, nos encha do Espírito, da graça. Não tem alegria maior para um pastor do que ver a igreja cheia 6:30 da manhã, num sábado, né? Que podíamos estar descansando. Mas glória a Deus. Esse é sinal de que nós temos ouvido a voz de Deus nesse tempo. Então quero glorificar a Deus pela vida de cada precioso irmão e de cada preciosa irmã. Deus abençoe sua casa, sua família, seu ministério, seu trabalho, o pão de cada dia, que o Senhor dê com fartura abundantemente. Abençoe seus filhos, traga salvação para os seus filhos, traga reconciliação do marido, traga salvação para toda a sua casa, no nome precioso de Jesus. Aleluia, realmente estou emocionado nessa manhã, pelo chamado de Deus para a nossa vida nesse tempo. Estamos aqui diante do capítulo 10, desde o primeiro dia estamos orando, não dando estudo bíblico, mas orando em cima de cada capítulo, e hoje nós chegamos no capítulo 10. E há 7 motivos de oração que nos traz a este lugar. Em primeiro lugar, que os homens bons e tementes a Deus precisam da mensagem do Evangelho. Deus responde às suas orações e atenta para as suas esmolas, não permitindo que eles fiquem sem a mensagem da cruz. Eu quero que você repita após mim. Os homens bons e tementes a Deus precisam da mensagem do Evangelho. Deus responde às suas orações e atenta para as suas esmolas, não permitindo que eles fiquem sem a mensagem da cruz. Amém? Amados, nós estamos diante de um gentil, de um centurião romano, chamado Cornélio, centurião porque ele cuidava de 100 soldados da corte romana, e ele era um homem gentil, não era dos judeus, mas a palavra de Deus diz que ele temia a Deus, que ele orava a Deus, e que ele dava suas esmolas. Tanto é que ele estava próximo do povo judeu, porque ele orava mais ou menos na mesma hora em que o povo judeu orava. Vejam que o povo tinha o horário das 15 horas, a 9ª hora, que era as 15 horas, era que o povo subia ao templo para orar todos os dias. Pedro e João, quando curaram aquele coxo, estavam seguindo para aquela hora de oração. E ele absorveu, mesmo sendo um gentil, o espírito de temor ao Senhor. Ele orava e ele dava esmolas. Mas essa condição de orar e de dar esmolas não era ainda suficiente para ele. E isso precisa ficar claro para cada um de nós. Porque às vezes nós imaginamos que os homens bons e os homens tementes a Deus, eles estão salvos por natureza, simplesmente por serem bons, ou porque buscam a Deus. Vejam que houve todo um mover de Deus, e a igreja primitiva era uma igreja que tinha um mover de Deus vivo, e o que nós estamos buscando é isso, que nós sejamos guiados pelo Espírito, que nós sejamos levados a estas pessoas boas, a essas pessoas tementes a Deus, a essas pessoas que fazem caridade ou que dão esmolas, mas que precisam ouvir a mensagem que só a igreja tem para ministrar. O Evangelho, a palavra de Deus. Então eu acredito que o avivamento acontece no meio da igreja quando nós buscamos a Deus de tal maneira que propiciemos um caminho para que essas pessoas sejam salvas. Há muita gente que de fato está com o coração endurecido e não ouvirá a mensagem do Evangelho, mas há dezenas, centenas, milhares de boas pessoas que fazem as suas orações, que fazem as suas caridades, mas não tiveram ainda uma ponte construída entre essa bondade humana e a salvação que só pode acontecer por meio da pregação do Evangelho. Então as pessoas boas que trabalham com você, as pessoas boas da sua vizinhança, do seu condomínio, do local do seu trabalho, talvez você não tenha identificado ainda, mas se nós somos uma igreja de avivamento e estamos provando que queremos Deus na nossa vida, hoje é um sinal disso, que queremos fazer a vontade de Deus, então nós em primeiro lugar devemos orar: Senhor, que essas pessoas boas que estão no entorno da minha vida, da minha casa, da minha cela, do meu trabalho, do meu convívio, do meu relacionamento, que as pessoas sejam atraídas, como Cornélio foi. Que as pessoas possam ver em mim uma ponte para que elas possam chegar
no Evangelho. Que elas encontrem na minha vida um meio, que elas sejam atraídas para o Evangelho. E então eu possa cumprir esse ministério a favor dele e haja salvação. Eu acredito que se nós começarmos a orar todos os dias em cima deste propósito e deste alvo, sabe o que vai acontecer? Não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida, tão claro como a luz do meio-dia, que essas pessoas serão atraídas pelo Espírito, elas virão a você, você terá um acesso a essa pessoa, elas virão quebrantadas, elas virão chorando, elas virão com problemas, elas virão com o coração aberto e encontrarão em você, não uma pessoa preconceituosa, que não possa olhar para essa pessoa, mas encontrará em você uma pessoa aberta, com o olhar aberto, com o coração dilatado, para dizer, vem cá, eu tenho a resposta para a pergunta que você está fazendo na sua vida. Diga isso para o seu vizinho, eu tenho a resposta que você precisa. Então, qual é o primeiro pedido de oração? Qual é a primeira oração? Que nós possamos gerar em oração diária, que o Senhor atraia estas pessoas, estes Cornélios que estão no entorno da sua vida, e que você seja esse instrumento, esse veículo, por meio do qual essa pessoa há de conhecer a mensagem do Evangelho. Quantos dizem amém? Amém. Glória a Deus, vamos orar em cima disso. A segunda oração, o segundo motivo de oração, é que os anjos não podem pregar o Evangelho, por ser um privilégio dos homens redimidos. Vamos repetir essa frase. Os anjos não podem pregar o Evangelho, por ser um privilégio dos homens redimidos. Não sei se você está sentindo uma comoção, mas eu estou. Há algo especial de Deus nessa manhã aqui. Porque a palavra de Deus nos deixa claro que Cornélio, tendo essa visão e sendo visitado por um anjo, esse anjo trouxe uma mensagem. Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Mas vai e procura uma pessoa chamada Simão, de sobrenome Pedro. Ele está hospedado na casa de um Simão curtidor, numa rua tal. Ele te dirá o que você deve fazer. Por que o anjo já não adiantou o caminho e já não falou? Por que o anjo mais conhecedor do Evangelho, porque está com Deus todos os dias, por que ele não anunciou o Evangelho a Cornélio? Porque lá em 1 de Pedro 1, versículo 12, diz que esse mistério do Evangelho, essa pregação do Evangelho, era um ministério que os anjos desejaram atentar, mas não é privilégio dos anjos, é privilégio dos homens. Só quem foi redimido, só quem conhece a mensagem do Evangelho para si, só quem foi lavado pelo sangue, só quem pisa na terra, porque a terra o Senhor deu aos filhos dos homens. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Portanto, anjo não pregará o Evangelho. Anjo pode ser um sinal, anjo pode indicar o caminho para encontrar alguém, mas o anjo não prega o Evangelho. Quem prega o Evangelho sou eu e é você. Se eu me calo, se você se cala, o mundo está perdido. Porque não há uma agência do reino de Deus, não há outra agência do reino de Deus, sem ser a igreja na terra. Então nós precisamos orar. Deus, hoje eu quero sair deste tempo de oração com a ousadia que a igreja primitiva saiu depois que ela foi cheia do Espírito Santo. Ousadia, intrepidez, sem vergonha, sem medo, sem constrangimento. Senhor, eu quero me expor de tal maneira que eu possa ser um instrumento vivo, um instrumento genuíno, autêntico nas tuas mãos, porque ou eu falo ou ninguém fala. Ou a igreja fala, e agora estou falando no sentido coletivo, ou a igreja anuncia, ou não há esperança para o homem. Os anjos não podem pregar o Evangelho por ser um privilégio do homem, por ser um privilégio meu, e essa honra me foi dada, e essa honra lhe foi dada. Então a nossa oração hoje é para que sejamos cheios do Espírito de tal maneira, para entendermos que os anjos não podem pregar o Evangelho, mas só a igreja pode pregar, só eu posso pregar o Evangelho. E o Senhor requer de mim uma coisa,
não que eu conheça de Gênesis e Apocalipse, mas que eu seja apenas uma única coisa: testemunha da ressurreição de Jesus Cristo. É só isso. Se você for testemunha de que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, e Ele está vivo na sua vida, para perdoar os seus pecados, e perdoar os pecados daqueles que vivem nas trevas, então você terá cumprido o seu papel. Deus não te chamou para ser um teólogo, necessariamente. A alguns Ele chama para isso. Aos que têm o dom de mestre, então Ele chama para se aprofundar, a fim de ensinar o corpo de Cristo. Mas a todos nós, Ele nos deu uma vocação, não de sermos mestres, todos nós, mas de sermos testemunhas de que Jesus Cristo está vivo. Vamos ver até pela própria pregação de Pedro. Se você perceber a pregação de Pedro, não tem teologia profunda. Há algumas coisas simples que você vai perceber que ele anunciou, e só isso. Qual o valor da pregação de Pedro? Informar. Não vou me adiantar, porque está aqui um pouco mais adiante. Mas diga, Deus não me chama para ser um teólogo, mas uma testemunha da ressurreição de Cristo e de que Cristo está vivo na minha vida. Aleluia. Queridos, em terceiro lugar que nós devemos orar, é que enquanto Deus estava visitando, por meio de um anjo, de uma visão, a Cornélio, Deus estava preparando o coração de Pedro, porque era Pedro quem tinha que se dirigir a Cornélio. Mas quem era Pedro? Era um judeu cheio de preconceitos. Era um judeu com paradigmas de que só o judeu merecia a salvação. Só o judeu merecia a salvação. E ele não tinha compreendido que a chave do reino de Deus tinha que ser aberta para o judeu primeiro, mas ela também tinha que ser aberta para o gentio. Abrir a porta do reino para o judeu estava fácil, de acordo com a visão, de acordo com os paradigmas de Pedro. Mas abrir a porta do reino de Deus para o gentio demandava todo um trabalho de Deus na mente, no coração. Veja que quando você é desafiado para, por exemplo, no item anterior, ser desafiado a ser um pregador do evangelho, muita coisa tem que mudar na sua cabeça, não é? Porque a primeira coisa que você vai pensar é: não sei, não posso, não tenho condições, não fui chamado, não conheço o suficiente a palavra. O que precisa haver na sua vida? Uma mudança de paradigma, uma mudança de visão a seu próprio respeito e a respeito do outro. Mas fica tranquilo, porque Deus é especialista em fazer isso, porque Ele fez isso com Pedro. Veja que Pedro, ele estava aberto para com o judeu, mas ele não estava aberto para com o gentil. Então o que Deus precisou fazer com ele? Olha só, ele estava aproximadamente no horário do meio-dia, na casa lá de Simão, o curtidor, e só o fato de estar na casa de Simão, curtidor, que tinha que lidar com pele de animal morto para o judeu, era algo abominável. Só o fato de estar lá, morando lá, sentindo o cheiro da pele e de tudo mais, já era um quebrar de Deus na vida dele. Já era uma preparação de Deus na vida dele. Simão, o curtidor, lidava com couro, pele de animal morto, tinha que lidar com isso. Estar na casa era já um quebrar de paradigma. Mas ao meio-dia, ele tem uma visão, teve um êxtase, e o que nós estamos orando é isso, é pela igreja, a igreja avivada, que tem visão, que tem arrebatamento de espírito, que tem direcionamentos claros do Espírito Santo. É isso que nós estamos buscando aqui neste dia. Meio-dia ele subiu, e aí ele viu um lençol descendo do céu, com toda sorte de animais, quadrúpedes, répteis, aves, e o lençol desce diante dele, e ele ouve uma palavra nessa visão: levanta-te, Pedro, mata e come. Como comer, Senhor? Se eu, como um bom judeu, não posso comer nada impuro. Havia uma restrição alimentar para o judeu. Animais limpos e animais impuros. E ele estava diante de animais impuros. E Deus lhe disse: levanta-te, Pedro, mata e come. De forma alguma, Senhor, nunca comi nada impuro. E então a voz lhe diz: não considere imundo ou impuro aquilo que Deus santificou. Glória a Deus.
Qual que era a mensagem de Deus? Deus não estava preocupado com os animais, se Pedro iria comer literalmente ou não. Ele estava dizendo o seguinte, que esse paradigma que você tem, que te separa do gentio, por você considerar o gentio imundo, esse paradigma tem que ser mudado. Tem que vir 3 vezes, o lençol vem uma vez, a palavra uma vez, o lençol é recolhido. Depois vem de novo, é recolhido. Depois vem de novo e é recolhido, e depois foi recolhido de vez. O que é isso, queridos? Deus trabalhando, Deus mudando a visão de Pedro, mudando seus paradigmas. E terminando este período, ele estava perplexo acerca do que tinha visto, mas o que acontece? Nesse meio tempo, os 3 homens enviados de Cornélio chegam à porta da casa onde Pedro estava hospedado. Deus já estava quebrando o paradigma, levando Pedro a hospedar na casa de Simão. Deus mudou o paradigma através de uma visão que veio 3 vezes. E depois Deus ainda tem que falar com ele, dizendo, olha, tem 3 pessoas aí à porta, eles foram enviados por mim. Vá com eles e não tema. 3 sinais, para quê? Quebrar paradigmas. Mas meu amado, se você não é uma pessoa que busca Deus, mas eu quero dizer que você é uma pessoa que busca Deus, senão você não estaria aqui. Quero proclamar em nome de Jesus, que nós buscaremos a Deus com tal intensidade, que possamos ser esses canais por onde o Espírito possa passar. Mas para passar e tocar no outro, ele tem que passar e tocar em nós primeiro. Quebrando nossa visão, quebrando nossos paradigmas. E é isso que nós estamos buscando aqui. Senhor, nos leva a um tratamento. Muda minha mente, muda minha forma de pensar. Romanos 12, 1 e 2 nos fala sobre isso. Apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, não nos conformando com este mundo, mas transformando-nos com a renovação da nossa mente. Pedro estava passando por um processo tremendo. Para quê? Para que a porta do reino fosse aberta para o gentio. Não será diferente na sua vida? Eu creio de todo o meu coração que no coletivo muitas pessoas terão o curso da sua vida mudado porque o seu paradigma mudou. Porque a sua mentalidade mudou. E é em cima disso que nós vamos orar nesse tempo de oração. A visão, repita após mim, a visão do lençol e dos animais impuros veio para uma profunda quebra de paradigma. A porta do reino dos céus precisava ser aberta aos gentios. Aleluia. Amém. Em quarto lugar, nosso quarto motivo de oração, e muito sério que vamos fazer ainda hoje. Cornélio, sedento por Deus, reuniu seus parentes e amigos íntimos. Esse é o princípio das células. Esse é o princípio dos grupos familiares. Esse é o princípio dos pequenos grupos, seja qual for o nome que possamos dar a esses eventos. Mas esse é o modelo bíblico para a salvação de quem? De pessoas que nunca entrariam no templo de Jerusalém, de pessoas que nunca entrariam no lugar religioso, mas entram na casa do parente, mas entram na casa do amigo íntimo. Cornélio reuniu, ele teve a visão, e ele enviou os 3 e aguardou Pedro chegar. No mínimo não, a palavra de Deus diz que ele levou 4 dias, entre a experiência de Cornélio e a visita de Pedro, 4 dias se passaram. E eu penso que ele ficou ali calculando mais ou menos a hora em que Pedro chegaria. Mas quando Pedro chegou, a casa de Cornélio estava pronta. Cornélio estava sedento, abriu a sua casa, a sua família estava ali para ouvir a mensagem do Evangelho. Amém? E os seus amigos íntimos estavam ali. Não posso dizer que foi a primeira célula, foi a primeira célula dos gentios. Muitas células já tinham sido estabelecidas desde Atos 2, quando o Espírito Santo é derramado. E então de casa em casa, eles partem o pão e comem com alegria e singeleza de coração. Mas agora, a primeira célula de um gentio, tendo Cornélio como anfitrião, tendo os seus parentes
e os seus amigos íntimos ao redor para ouvir a palavra de Deus. Qual é o nosso motivo de oração? Que o Espírito de Deus se mova no meio da igreja. Não como um programa de igreja, porque o que nós temos pensado é algo diferente. De simplesmente uma estrutura de igreja para termos uma lista de tantas células. Não é isso que buscamos. Mas buscamos uma liberdade tal do Espírito Santo que se move no meio da igreja. De tal maneira que o pastor não precisa nem saber. E não precisamos ter relatórios. Mas que o Espírito de Deus se mova no meio da igreja de tal maneira que aconteça o que aconteceu com Cornélio. Que ele abra a sua casa, que ele reúna os seus amigos, que ele reúna os seus parentes, as pessoas mais próximas, e que o Evangelho seja pregado. Isso não para estatística, isso não para a glória de uma igreja, isso não para nome de um pastor, ou de uma... Nada. Mas para que o Espírito de Deus possa usar as casas que são abertas, as empresas que são abertas, as praças que são abertas, para que o Evangelho seja pregado. Em nome do Senhor Jesus. E que isto seja para a glória de Deus. Então nós vamos gerar isso aqui. Esse avivamento que nos leva às pessoas, que abre as portas da casa, ou que ajuda a casa que foi aberta para se pregar o Evangelho. É isso que nós estamos gerando aqui em oração. E tem que ser por oração, porque se não for por oração, vai ser por um esquema da igreja. Vai ser por uma visão do pastor, e não queremos que seja assim. Mas queremos que seja fruto de um mover do Espírito Santo na vida de cada pessoa, na vida de cada família, porque o coração se constrangeu para ir na direção de outro e ser um instrumento de vida. Amém? Então diga: Cornélio, sedento por Deus, reuniu seus parentes e amigos íntimos. Princípio das células. Em quinto lugar, qual foi a mensagem de Pedro? São 7 motivos de oração, mas em quinto lugar, a mensagem de Pedro se resumiu em 5 pontos. Primeiro, a vida de Jesus entre nós. O que ele falou? Vocês ouviram que Jesus, varão aprovado por Deus, andou cheio do Espírito Santo e curou os enfermos e expulsou os demônios. Ou seja, a vida de Jesus entre nós. Precisa ser teólogo para falar sobre isso? Quem sabe que Jesus esteve na terra, curou os enfermos, expulsou os demônios e pregou o Evangelho do Reino de Deus. Amém. Jesus esteve entre nós. A segunda coisa que Pedro anunciou é que esse Jesus que andou entre nós morreu na cruz do Calvário. É difícil você anunciar que Jesus Cristo morreu? Jesus viveu entre nós e ele morreu na cruz do Calvário. Terceiro lugar, o que ele anunciou é que esse Jesus que morreu, ressuscitou. Diga: Jesus ressuscitou. Essa é a mensagem que nós vamos anunciar. O Jesus que viveu entre nós, ele morreu na cruz do Calvário, mas ele ressuscitou. Ele está vivo na minha vida e ele pode estar vivo na sua vida. Em quarto lugar, esse Jesus, depois de haver ressuscitado, tornou-se juiz sobre vivos e mortos. Ou seja, ele pode liberar vidas para o céu, como ele pode liberar vidas para o inferno. Está nas mãos de Jesus. Por isso se faz necessário o encontro com Jesus. Foi isso que Pedro anunciou. Depois da ressurreição, Jesus se fez juiz dos vivos e dos mortos. Daí a necessidade de termos o encontro com Jesus. Em último lugar, em seu nome há perdão de pecados para todo o que nele crê. Diga: no nome de Jesus, há perdão de pecados para todo o que nele crê. Então vamos repetir a mensagem simples que Pedro pregou na casa daquele gentio. Em primeiro lugar, a vida de Jesus entre nós. Em segundo lugar, sua morte na cruz do Calvário. Em terceiro lugar, a sua ressurreição ao terceiro dia. E em quarto lugar, ele se tornou juiz de vivos e mortos. Ou seja, ele pode levar para o céu, mas quem não se aproxima dele também se perderá. Mas em quinto lugar e último lugar, no nome dele há perdão de pecados. No nome de Jesus há perdão
de pecados. A mensagem do Evangelho é esta, e que nós vamos orar aqui, amados, é que essa mensagem seja simples, mas ela seja viva no nosso coração, de tal maneira que possamos anunciar essa mensagem. Não devemos buscar o enchimento do Espírito Santo, se não for para que isso resulte no ministério a favor dos outros. Não buscamos o enchimento do Espírito somente para ficar arrepiado. Não buscamos o Espírito Santo apenas para ter visão egoísta. Buscamos o enchimento do Espírito Santo para sermos intrépidos na ministração e na pregação da palavra, ou no testemunho de que Jesus viveu entre nós, de que Jesus morreu na cruz, de que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, de que Jesus se fez juiz de vivos e mortos, mas que no nome dele a remissão de pecados para todo aquele que nele crê. Amém? Em sexto lugar, quando Cornélio e os de sua casa entenderam a mensagem, o Espírito Santo desceu sobre eles e falaram em línguas e profetizaram. Glória a Deus. Quando eles entenderam tudo que Pedro havia anunciado, esses 5 pontos da sua mensagem, e que no nome de Jesus há remissão de pecados, pronto. Eles entenderam, e na hora que houve o entendimento, houve a conversão, houve o derramar do Espírito. E como falamos no dia 2, e quando falamos também nos outros dias onde o Espírito Santo foi derramado, Atos 8, por exemplo, eles falaram em línguas e eles profetizaram. Amém? Hoje, como não é um dia de estudo bíblico, vamos com paciência, porque já foram 7 pontos aqui, muita coisa para orar. No outro momento, nós vamos falar de novo, como já falamos no capítulo 2, sobre os tipos de línguas que podemos orar. Mas hoje, apenas se preocupe em ser cheio do Espírito e deixar o Espírito Santo possuir a sua vida. Deixe o Espírito Santo hoje impactar o seu coração, como aqueles homens e mulheres naquela casa foram impactados. Em nome de Jesus. E o Senhor usará a sua boca, usará a sua língua, usará a sua vida, usará o seu coração para o cumprimento do propósito que Deus tem para com você. Repita após mim. Quando Cornélio e os de sua casa entenderam a mensagem, o Espírito Santo desceu sobre eles e falaram em línguas e profetizaram. Eu queria chamar aqui os músicos, por favor. Mas em último lugar, eles foram batizados nas águas. Em sexto lugar, nós vamos orar para que todos nós sejamos batizados no Espírito Santo. E nós vamos orar para que por meio dessa igreja, e por meio da igreja de Cristo, não apenas dessa igreja, mas da igreja de Cristo, uma vez cheios do Espírito Santo, possamos ser testemunhas ousadas da mensagem que o Senhor nos confiou. Mas em sétimo lugar, eles foram batizados nas águas. Há 3 coisas que precisam acontecer com toda pessoa. Olhe para mim, queridos. Há 3 coisas que precisam acontecer: nascer de novo, ser batizado nas águas e ser batizado no Espírito Santo. Quando você nasce de novo, é porque o Espírito Santo te apresentou a Jesus e você nasceu de novo. Mas quando você é batizado no Espírito Santo, Jesus te mergulha no Espírito. É Jesus que te mergulha no Espírito, para que você mergulhe no oceano da graça, do poder, da autoridade, da virtude. E foi isso que aconteceu com eles. Eles nasceram de novo porque o Espírito Santo os apresentou a Jesus. Mas eles foram batizados no Espírito porque Jesus Cristo os apresentou ao Espírito. E eles foram mergulhados e cheios do Espírito. Mas eles foram batizados nas águas. No dia em que ouviram a mensagem do Evangelho, eles foram batizados nas águas. E o que nós vamos orar é para que aqui do nosso meio, quem não se converteu ainda, quem está aqui no nosso meio, possa se converter recebendo a mensagem do Evangelho.
Em segundo lugar, que você possa ser batizado no Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. E em terceiro lugar, você possa ser batizado nas águas, em nome de Jesus. Se você está numa dessas condições, o Espírito te levará a essa condição ou a todas elas. Mas nós vamos orar também para que por intermédio da nossa pregação e do nosso ministério haja uma multiplicação, porque este é um ano profético, haja uma multiplicação de pessoas que hão de ser convertidas ao Senhor Jesus por nosso intermédio, pessoas que hão de ser batizadas nas águas como confirmação do testemunho de Cristo e hão de ser cheias do Espírito Santo por intermédio do seu ministério. Nós vamos ficar de pé nesta hora e nós vamos invocar a presença do Senhor, porque nós desejamos essa presença mais do que tudo. Aleluia. Comece a invocar a presença do Senhor, comece a invocar a presença do Espírito. Essa presença do Espírito. Chame a presença do Espírito para a sua vida. Oh Deus, oh Jesus, oh Espírito de Deus, precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Oh Jesus, oh Jesus. Algo o Espírito de Deus quer trazer nesse momento. Enquanto você está ainda no fluxo desta adoração, nós vamos orar para que o Senhor Jesus mergulhe a todos nós no Espírito dele. E nós não precisamos ver os céus abertos para entendermos que Ele vai fazer isso. Nós não precisamos de que um anjo desça para que nós creiamos que vai acontecer isso. Mas uma simples oração pode fazer com que Jesus, a todos nós, nos mergulhe no Espírito. E quando Ele nos mergulha, Ele nos batiza no Espírito. E a evidência bíblica do batismo no Espírito, uma delas, é que você poderá orar em línguas. Não será uma oração da sua razão, não será uma língua que você conheça, mas algo que será sobrenatural, que vem daqui de dentro, não vem daqui da sua mente, vem do seu espírito, como um vento, como um vento. Não vem da mente, não vem da mente, vem do Espírito, vem do Espírito. E quando eu contar até 3, fica livre para você orar, e se o Espírito te visitar desta forma, dando-te condições de falar em línguas, adore a Deus em línguas, com as línguas que o Senhor vier a lhe dar nessa manhã. Mas antes vou orar. Senhor Jesus, Tu que és o batizador no Espírito Santo, hoje nós te pedimos, mediante a vontade da igreja, mediante a vontade do Teu Espírito, Jesus, batiza-nos hoje no Teu Espírito. Jesus, mergulha-nos hoje no Teu Espírito. Jesus, imerge-nos hoje no Teu Espírito. Que sejamos mergulhados, batizados, envolvidos, imersos no Teu Espírito de vida. E que possamos ter uma experiência viva que marque a nossa vida. E que neste espírito de ousadia nunca mais sejamos os mesmos. Jesus, batiza-nos, batiza-nos. Nós te pedimos em Teu nome. 1, 2 e 3. Pode orar, pode abrir a sua boca. Deixa o Espírito de Deus se mover na sua vida. Deixa o Espírito se mover. Deixa o Espírito se mover. Oh Jesus, batiza-nos no Teu Espírito. Batiza-nos no Teu Espírito. Batiza-nos no Espírito de vida. Batiza-nos no Espírito de vida. Batiza-nos no Espírito de vida. Não será uma oração da sua mente, será algo do seu Espírito. Oh,
Oh, Shadeira Basoria, Doria Rababa, Dole Baixo Caba, Soria Bacoria Balá. Mergulha-nos no teu espírito. Mergulha-nos no teu espírito. Batiza-nos, Senhor. Imerge-nos, 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 imerge-nos. Oh Espírito de Deus. Oh, Shabaló, Shariaba, Shoriabala, Dela Shoriabala, Saraba, Coreaba, Dela La Sherecalaba, Shoriabala, Dela Baixote, Terebalabala, Oh, Tereba Sorio Toro. Oh Espírito de Deus, oh Espírito de Deus, oh Espírito de Deus, oh Espírito de Deus, assuma o controle da nossa vida. Oh, assuma o controle de cada vida aqui. Oh, busca Deus, busca o Senhor, busca o Senhor do seu jeito. Oh, aleluia. Se você quiser se mover pelo templo em oração, você pode fazer isso. Se você quiser se ajoelhar, mas agora é tempo da gente desfrutar da presença do Espírito, do Espírito, do Espírito. Oh, aleluia. Oh, Shibalasato, Tecama, Xodela. Com teu poder, Senhor. Oh, aleluia, mergulha-nos, batiza-nos no teu Espírito. Oh, Deus. Oh, Espírito de Deus, oh Espírito de Deus, oh Espírito de Deus, te buscamos nesta manhã, te buscamos nesta manhã, te buscamos nesta manhã. Oh, Yamaloya, Lavabaru, Revalosa, em Deus de lei bastio canhorela, nele baixinhando de feste, becorela, de lei baixondade, de canhola, ero miero lo xerandera, de de baixando de do yoro miedo de la siamo chodereca oh mio celesti chodeca chodera sei chodele biondo le abioro lo scenderà marion de la sindia de casceraka dole si scendere cala miero de rosso indio de la sarangela de la baba la baba shera oh samioro chandala que ne abioro oh sanamiera bala. Abre bem a sua boca. Abre bem a sua boca, deixa seus lábios à disposição do Espírito. Deixa seus lábios à disposição do Espírito de Deus. O Espírito te levará a falar numa outra língua, que é uma língua que você não conhece, mas que o Espírito concederá. E fluirá do seu ventre. Não fluirá da sua mente, mas fluirá do seu ventre. E eu queria chamar os pastores da igreja que ficassem aqui à frente. Eu queria que eles estivessem aqui à disposição para toda pessoa que neste tempo de adoração sentir que deva receber uma oração especial para quebra de alguma coisa na sua vida, para desbloqueio de algo no seu coração. Os pastores estarão aqui à frente. Pode vir, pode vir. Oh, aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Continue nessa presença. Continue nessa presença. Continue nessa presença. Não se distraia. Busque a presença do Espírito. Busque. Irmãos, fiquem à frente da mesa, por favor. Oh, aleluia. Apenas fique. Oh, Jesus. 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 Oh, aleluia.
Jesus. Aleluia. Continue nessa presença do Espírito. Continue nessa presença do Espírito. Todo aquele que agora sente que necessita ser ministrado, pode vir à frente. Um dos pastores estão aqui. Venham. Há um tempo de cura, há um tempo de libertação, há um tempo de restauração. Em nome do Senhor Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Vem, Espírito de Deus. Oh Shemanala Sandalaba Shereka. Ei Sandalaba Shore Andalaba Shore. Oh Shandeleba Sore Andala. Exalanda Dalama Shandereba Nabira. Quando o Espírito tem liberdade, ele se move no meio da igreja, ele cura as enfermidades. Eu queria que a pastora Noemi estivesse orando agora, porque curas se manifestarão em nosso meio, em nome de Jesus. No lugar onde você está, cura de Deus, cura para o seu ventre, cura para o seu útero. Aleluia, 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 oh aleluia. Coloque a mão onde há enfermidade, ou se você intercede agora por alguém, coloque a mão no lugar, ou então se você se incomoda de colocar, coloque a mão no seu coração agora. Vamos orar, vamos clamar. Poder curador do Senhor, venha sobre este lugar, venha sobre a sua vida. Oh papai, oh Senhor, Tu és o Deus que nos sara, Tu és o Deus que nos sara. Yahvé, Rafá, revela-te aos corações neste momento, revela-te aos corações neste momento. Senhor, nós oramos agora para que o poder de vida, o poder de ressurreição, o poder de cura venha sobre os teus filhos e filhas nesta manhã. Senhor, nós oramos agora, repreendendo todo mal, todo espírito de enfermidade que tem acometido estas vidas, Senhor. Oramos agora, Pai, oramos agora pela mente, oramos agora, ó Deus, por todo problema psíquico, Senhor. Nós oramos agora por todo espírito familiar, espírito de loucura. Na autoridade do nome de Jesus, nós quebramos agora esse ciclo. Na autoridade do nome de Jesus, a esquizofrenia. Na autoridade do nome de Jesus, nós agora quebramos esta maldição, toda maldição hereditária. Aplicamos agora o sangue de Jesus. Declaramos vida, declaramos uma mente sã, uma mente sã, uma mente sadia. Na autoridade do nome de Jesus, toda angústia, toda depressão, toda perturbação, todas as vozes malignas que você tem ouvido, seja repreendida agora na autoridade do nome de Jesus. Toda enxaqueca crônica, nós repreendemos agora, em nome de Jesus. Nós repreendemos agora, na autoridade do nome de Jesus, todo tumor maligno, todo tumor maligno nos pulmões, na coluna, em nome de Jesus, todo tumor maligno nas mamas, no útero, em nome de Jesus, no reto, no intestino, nós repreendemos agora. Sejam curados em nome de Jesus. Todo mal seja revertido agora. Todo problema no joelho, todo problema no joelho, todo problema no fêmur, todo problema de esporão nos calcanhares, nervo ciático, hérnia de disco, nós repreendemos agora, na autoridade do nome de Jesus, todo problema na lombar. Oh Senhor, aplicamos o sangue de Jesus. Receba a cura nesta manhã. Toca, Senhor, toca, Senhor. Toca, Senhor, agora. Toca, Senhor, que a tua boa mão agora traga cura no coração enfermo,
no coração enfermo, todo problema nas coronárias. Nós repreendemos agora, aplicamos o sangue de Jesus, todo problema de gastrite, todo problema de úlcera, repreendemos agora na autoridade do nome de Jesus. Todo problema na área intestinal, na bexiga, na uretra, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Todos tumores, não só tumores malignos, mas os benignos também, nós repreendemos, não aceitamos. Cura seja sobre os teus filhos e filhas nesta manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo problema na pele, toda leucemia, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo problema alérgico, a rinite, a bronquite, a asma, oh Senhor, nós repreendemos agora, aplicamos o sangue de Jesus. Sejam curados em nome de Jesus. Sejam curados em nome de Jesus. Todo problema nos ossos, a artrite, a artrose, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Todo desvio na coluna, toda escoliose, repreendemos agora em nome de Jesus. O diabetes, a gordura no fígado, oh Senhor, põe a tua mão, Senhor, põe a tua mão agora. Que teus filhos que buscam hoje a tua face, Senhor, que eles recebam do teu toque, Senhor, que eles recebam do teu toque. Vem curar, Senhor, vem curar a visão, Senhor, vem curar a visão, Senhor. Todo problema nas córneas, Senhor, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Todo problema na audição, Senhor, repreendemos agora, oh Senhor. Que o surdo ouça, em nome de Jesus. Que o surdo ouça, que o cego veja. Senhor, abre os olhos físicos e espirituais. Físicos e espirituais. Traz cura, Senhor. Traz cura, Senhor. Todo problema, Senhor, no maxilar, Senhor. Toda dor, Senhor. Toda dor, Senhor, faz cessar agora, traz alívio, traz cura, Senhor. Oh, xerababaxere, cantarabaxere, rababá, ele cantarabaxere, rababá, xere, cantarabaxere. Você que é pai, você que é mãe, está orando por um problema em relação ao seu filho ou à sua filha, ou ao seu netinho ou a sua netinha. Nós temos buscado uma unção do Espírito de Deus, uma unção de milagres. Então agora você vai elevar a sua fé, porque você já ouviu muito diagnóstico que o seu filho ou filha tem, ou seu neto ou neto tem, é incurável. Você já ouviu muito desse relatório. Mas hoje eu proclamo em nome de Jesus que a sua fé será elevada, porque nós estamos diante do mesmo Deus que levantou o coxo, que levantou o paralítico, que operou o impossível. É esse Deus que está aqui. Então toda a igreja agora vai elevar a sua fé, porque nós precisamos, para o contexto da igreja, que nossos filhos sejam curados, que nossos netos sejam curados e que eles recebam um milagre da parte de Deus. Levante um clamor, igreja, agora, porque nós vamos agora furar todo bloqueio espiritual e nós vamos proclamar o milagre que a nossa família precisa, que nossos filhos precisam, que nossos netos precisam. Levante a sua voz agora. Levante a sua voz agora. Pai, buscamos a tua face. Não por força nem por violência, mas pelo Espírito do Deus vivo. Proclamo agora para essas crianças que já receberam um diagnóstico de doenças incuráveis. Proclamo agora em nome de Jesus cura completa, milagre da parte do Senhor.
Unção do Espírito de Deus visitando essas crianças agora. Visitando essas crianças agora. Igreja, clame. Igreja, clame. Cremos, cremos, cremos de todo o nosso coração que a saúde será devolvida a essas crianças. Amém. Amém. Que a estabilidade mental, emocional, sentimental, que o equilíbrio o Espírito de ressurreição. Amém. O Espírito de ressurreição é sobre essas vidas. Que o Espírito de ressurreição é sobre essas vidas. Ordeno agora, na autoridade do nome de Jesus, que todo espírito de enfermidade bata em retirada. Todo espírito de doença, todo espírito de loucura bata em retirada agora. Em nome de Jesus. Em nome de Yeshua HaMashiach. Porque o nome de Yahvé é sobre a igreja e é sobre as famílias da igreja. Em nome de Jesus. Espírito de ressurreição, mesmo Espírito de ressurreição que levantou Jesus dentre os mortos, é o Espírito que está sendo invocado nessa manhã. Portanto, toda enfermidade incurável pelos homens, diante da visão dos homens, recebe agora a tratativa devida. Toda enfermidade é banida destes corpos, porque estamos intercedendo. Espírito de vida, Espírito de cura, Espírito de milagre. Elevamos a nossa fé, elevamos a nossa fé, a fé dos milagres, a fé do sobrenatural. Elevamos a nossa fé, a fé que ministra aos impossíveis da nossa vida. Repreendemos o Alzheimer. Repreendemos na autoridade do nome de Jesus toda doença degenerativa. Aleluia, amém, em amém, nome amém, de Jesus. amém, amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda paralisia, toda paralisia, toda paralisia, toda demência, repreendemos agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mente sã, mente sã, corpo sã. Corpos são sarados, sarados. Aleluia. Mergulha no Senhor, mergulha no teu espírito de poder. A vida, a espírito de poder, a vida, a vida. O Espírito de Deus está presente aqui. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Meus queridos, Deus está atento à oração que se faz neste lugar, porque a igreja está reunida em nome do Senhor Jesus. Então nós vamos formar pequenos grupos de oração de 2 ou 3 pessoas. E creia que esta oração que você faz pelo seu irmão é uma oração de vida, é uma oração de poder. De 3 em 3 vamos nos reunir, ouvir o nosso irmão e orar por ele, clamar em favor das suas necessidades, pedir que o Espírito se mova. Lembrando que amanhã
Estaremos aqui de novo às 6h30 até o dia 21. Todos os dias das 6h30 às 8h. Aleluia. Nossa irmã Márcia teve uma palavra de Deus, de que nós somos escolhidos para estar aqui. E que é um privilégio para a igreja ter sido chamada e escolhida para esse tempo de derramar do Espírito, para este tempo novo. Então agora vamos apenas desfrutar dessa presença. Terra seca, como terra seca, desejamos por ti, como terra seca e árida. Desejamos a tua presença, Espírito. Graças te damos, Senhor, graças te damos, Senhor. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida e habitaremos na casa do Senhor por toda a eternidade. Glória ao teu nome para sempre. Que nesse abraço final você possa transferir dessa unção de cura, de vida, de libertação. Abrace quantas pessoas você puder. Deus te abençoe. E até amanhã às 6h30.